Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de outubro, terça-feira, comemoramos o dia da solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do nosso país. Também lembramos hoje e rezamos de um modo especial por todas as crianças, que a Mãe de Deus e nossa cubra com o seu manto, as famílias, as crianças, enfim, todo o povo brasileiro com o seu amor. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato desta solenidade. Celebremos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e mãe do povo brasileiro, sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhas, sobretudo nos momentos mais difíceis de nossa história. Ela nos convida a estarmos sempre atentos e prontos para acolher a palavra de Jesus, a fim de sabermos cumprir a vontade de Deus. Amados irmãos e irmãs, convido hoje vocês a procurarem na internet, no YouTube, enfim, a história, então, de Nossa Senhora Aparecida, o milagre de quando ela foi encontrada da pesca milagrosa. E esta sintonia deste grande mistério do amor de Deus que se vale de uma pequena imagem esta que havia, então estava com a cabeça quebrada, mas realiza todo um caminho de fé. Uma fé que é importante compreendermos, não ofusca de modo algum o sentido profundo da fé, sobretudo em Deus, mas pelo contrário, nos convida a estar mais prontamente atentos à palavra de Deus. É isso que o Evangelho de hoje, sobretudo, nos convida a viver.
É um evangelho muito utilizado em casamentos, porque se trata justamente da história de um casamento. Poderíamos pensar aqui, amados irmãos e irmãs, que este matrimônio, este casamento, é o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então, esta história de casamento é a história de toda a humanidade. A humanidade que está envolvida pela aliança de Deus. E nesta aliança encontra-se então Jesus, os seus discípulos e Maria, sua mãe. Se encontram na história deste casal, assim como se encontram na história da salvação. E nós percebemos, amados irmãos e irmãs, por meio deste evangelho, o papel de Maria na história da salvação. A sua intercessão, ela intercede em favor a seus filhos, vai ao encontro de Jesus e pede em favor de cada um de nós. Maria, então, que chega a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. O vinho, na palavra de Deus, sempre se recorda a alegria. O vinho é sinal de festa, de alegria. Quantas pessoas em nossos tempos vivem aflições, dores, sofrimentos? Esta boa mãe vem ao nosso encontro. Ela não se faz indiferente para conosco. Ela vai ao encontro e recorre a seu Filho Jesus. Por cada um de nós. Eles não têm mais vinho, estão sofrendo, estão passando por dificuldades. Jesus se questiona, diz a Maria, sua mãe, mulher, e mulher aqui é importante entendermos, não é um desrespeito para com a sua mãe, contudo nos recorda todo o mistério da salvação, esse sentido profundo da mulher que é revestida de sol, que está pisando então sobre a serpente. Ele pergunta: mulher, por que dizes isto a mim? E então Maria vai ao encontro daqueles que estão servindo. Nós nos recordamos que em nossa vida e caminhada todos estamos a serviço uns dos outros. E ela diz: fazei, escutai, fazei o que ele vos disser. Nos convida a atenção para a palavra. A palavra, o verbo encarnado do Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Escutar, ficar atento e fazer o que Ele disser. Fazei o que Ele vos disser. Fazer a vontade de Deus em nossa história. Peçamos, portanto, por intercessão da Mãe de Deus e nossa Virgem Maria, que nos ajude a procurar realizar a vontade de Deus e que o vinho novo surja de fato, esta alegria nova no encontro do serviço e amor a Deus e aos irmãos, como este vinho novo que vem trazer alegria e vida para a vida deste casal, para a vida da humanidade. Queres encontrar alegria? Coloque vida e encontrarás alegria. Peçamos ao Senhor, autor de toda a vida, que sejamos instrumentos do seu amor na vida de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.